Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês, gente, que o dia hoje na política está pegando fogo. Tem uma daquelas bombas que vai cair direto no colo de Lula. Uma grande autoridade, o nome do PT, nome muito de peso no Congresso, aliado de Lula, simplesmente acaba de ser caçado pela justiça. E o crime? Compra de votos. E muito mais. É isso mesmo, gente. A decisão saiu agora há pouco e o clima nos bastidores é de desespero total. A notícia caiu como uma bomba na base do governo. Uma verdadeira tragédia para o PT. E ainda tem uma das piores notícias para Lula. São sucessões de bombas ruins para Luiz Inácio, porque acabou de sair uma pesquisa que simplesmente escancarou a situação. Lula perderia para Bolsonaro, e não é só para ele não, viu, gente? Ele perderia também para outros 4 nomes da direita que eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo. O desespero dentro do Planalto é tão real, nos bastidores o comentário é que essa pesquisa caiu como uma bomba e acendeu um alerta vermelho dentro do governo. E olha, se os números já estão assim agora, vocês já imaginaram quando começar a campanha para valer? Com todas essas bombas e esses absurdos que está acontecendo no governo Lula? Gente, nem tudo é boa notícia. Acaba de ser confirmado que uma senadora de peso, nome forte da base de Bolsonaro, tomou uma atitude tão covarde que simplesmente é estarrecedora. E a gente não podia deixar de trazer para vocês, né? Temos que revelar quem são os lobos com pele de cordeiro que também está do lado do Bolsonaro. Ou está falando que está, né? Isso deixou todo mundo indignado. Tudo isso e muito mais nesse vídeo, mas eu não vou ficar dando muito spoiler, gente, para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com debate quente. Vocês não vão acreditar o que acabou de acontecer em plena Globo News. O líder do governo Lula no Senado foi totalmente desmoralizado por Rogério Marinho. Eu vou trazer esse vídeo para vocês, mas antes eu gostaria de trazer uma notícia que, gente, para sair na Globo é porque a situação é muito pior do que vocês imaginavam. E ainda hoje, sobre as sanções de Alexandre de Moraes, a situação está cada vez mais complicada. E uma jornalista lá dos Estados Unidos trouxe uma informação privilegiada que acabou de sair, eu também vou trazer para vocês nesse vídeo. E ainda, gente, vai ser revelado aqui nesse vídeo algo estarrecedor sobre a PGR e o racha entre eles. A situação já está ficando bem complicada entre Paulo Gonet e Moraes. Mas antes, olhem isso. Que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E no caso seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante só para completar, o deputado que fez a pergunta para o Marco Rubio é um deputado do estado da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira, mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil, que tem muitos contatos na América do Sul, inclusive também no território brasileiro. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia, as informações, toda a investigação do golpe, e chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos. No caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino. Tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu.
pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava aqui defendendo o Mahmoud Khalil, que foi aquele estudante da Colômbia preso por expressar as opiniões dele sobre a guerra de Gaza e por criticar Israel. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa desse detalhe de bloquear especificamente essas 3 pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas. O ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi o Marco Rubio, secretário de Estado americano, que foi senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que fez essa declaração. Pode falar, Marcelo. Explica assim na prática o que seriam essas punições duríssimas, assim, para a gente entender o que pode acontecer caso isso seja adotado com o Alexandre de Moraes. Não tem mais cartão de crédito e não pode ter conta em banco. Quer dizer, você fica como um pária, porque se você não tem cartão de crédito, quer dizer, e as bandeiras são americanas, as bandeiras vão, que nem as redes sociais, cumprem as ordens de bloquear essas pessoas, esses brasileiros, mas que um é cidadão americano, o Rodrigo Constantino, e um é residente permanente, o Paulo Figueiredo, aqui nos Estados Unidos, da mesma forma eles podem bloquear o Alexandre de Moraes de ter acesso ao cartão de crédito e conta em banco, porque os bancos operam nos Estados Unidos também, podem ser alvo de sanção secundária. Isso pode acontecer, Marcelo. Bom, gente, para isso tá falando na Globo é porque deve ser muito pior do que vocês imaginavam. E Ana Paula Henke trouxe uma informação privilegiada de primeira mão para vocês. E olhem o que ela acabou de falar. Urgente, segundo Ana Paula Henke, o processo que pode terminar em aplicações às sanções dos Estados Unidos a Moraes está em fases avançadas nos Estados Unidos. Quando muitos falam, né, imagina, o governo americano não vai intrometer no governo brasileiro, mas ele nem toca nesse assunto. Ele é muito claro naquilo que a gente vem trazendo aqui. Censura que está impactando indivíduos em solo dos Estados Unidos da América. E aí, logo depois dessa fala, Paula, o Marco Rubio foi até o X e fez um tweet, uma postagem, e ali ele disse o seguinte: autoridades do regime cubano que cometem violações de direitos humanos contra o povo cubano estão sob notificação. Hoje, os Estados Unidos estão responsabilizando 3 juízes e um promotor cubanos por seu papel na detenção arbitrária de Luiz Robles Elizatsky. Com esta ação, esses indivíduos estão agora inelegíveis para entrar em nosso país. Diante disso, Paula, eu dei alguns telefonemas, eu estou no Brasil, mas fiz contato com os Estados Unidos, e a informação que eu tive de uma fonte do primeiro escalão do Departamento de Estado foi a seguinte: o Departamento de Estado está aguardando o Departamento de Tesouro concluir o parecer sobre as consequências econômicas das sanções. Mas o processo já está bem avançado, com análise de provas e de testemunhas. E aí eu fiz mais algumas perguntas e o que eu recebi foi que eles estão analisando vários casos, inclusive a condução do chamado processo dos atos golpistas, com todas as suas ilegalidades. Tudo isso que nós estamos falando desde o começo do programa, tudo isso está sendo colocado no contexto para possíveis sanções a Alexandre de Moraes. E aí, um dos leading cases, né, que é ali um dos casos mais importantes, que talvez até um que puxe os outros casos, é justamente o caso do Felipe Martins, tanto em relação às violações de direitos humanos continuadas durante a prisão e a prisão domiciliar agora, quanto em relação à fraude nos Estados Unidos da América, com aquele documento que nós sabemos que é um documento falso, de uma falsa entrada dele. Portanto, mais um passo em direção a possíveis sanções, agora com o nome: a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Gente, mas já teve aqui falando Ana Paula Henkel, também Paulo Figueiredo, que um grande nome também que é falado lá nos Estados Unidos é da PGR, Paulo Gonet. Mas e se eu te disser que eles já estão se estranhando, será que é por causa das sanções que vem aí?
Será que Gonê está com medo? Bom, não sabemos. Só o que sabemos é que o racha já começou. E olhem isso. Depois de ter a negativa em relação a Freire Gomes, no dia 7, no dia 9, no mesmo dia que conversou com o acusado Teófilo Gaspar, o réu Jair Bolsonaro realizou aí a sua primeira aparição pública e ressalvando que teria o apoio das Forças Armadas. E aqui essas declarações apoiadas após a conversa com o denunciado demonstram que o que a Procuradoria imputou da sequência dessa tentativa de golpe tem indícios razoáveis que serão analisados durante a ação penal. Também demonstra aqui o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto demonstra aqui a entrada ao Palácio do Planalto que no dia 9/12 de 2022, Teófilo Gaspar de Oliveira ingressou às 18h25 e saiu 19h18. Ficou mais de 50 minutos, quase uma hora, com o presidente da República, e aqui a comprovação que se encontra lá no telão. Quando são exclusivamente nossas, são menos difíceis e menos dolorosas. Mas quando elas passam por outros setores... Doutor, é questão de fato? É questão de então, fato. Por favor, doutor. Por isso, questão de ordem, Excelência. Essa manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro não se deu após a reunião com o general Estevão Teófilo. Vossa Excelência reportou isso agora na leitura do vosso julgamento, do vosso voto, e isso não condiz e está reproduzido na própria denúncia, e assim como isso foi um erro grave do relatório policial. Obrigado. Esse chamamento foi posterior. Tá? Agradeço, doutor. Obrigado. Então, aqui também. Mas isso é lógico, né? Alexandre de Moraes não ia engolir dessa maneira. E segundo Deltan Dallagnol, o racha entre Paulo Gonet e também Alexandre de Moraes já começou. E olhem o que ele disse. Que loucura! Os ministros do STF agora estão atacando até mesmo o PGE e Paulo Gonet, por considerarem que ele atrapalhou a narrativa do golpe e acabou, consequentemente, beneficiando o Bolsonaro. Olha, nesse nosso encontro com justiça, eu vou mostrar pra você que segue aqui o canal, que é um guerreiro da luta por justiça e liberdade, 3 coisas que você precisa saber. Primeiro, vou te mostrar os ataques dos ministros do STF contra o PGE e Paulo Gonet na imprensa. Em segundo lugar, eu vou mostrar pra você a razão desses ataques e isso vai te surpreender. E pra fechar, eu vou te mostrar como que tudo isso ajuda o Bolsonaro e como ajuda os demais réus. Vamos então agora direto aqui para o primeiro ponto com essa reportagem da Folha de São Paulo que tem o seguinte título: Gonet é criticado no STF, festejado por defesas após bronca de Moraes a ex-chefe do Exército. Olha, eu publiquei aqui no canal uma análise completa do depoimento do general Freire Gomes, que fez Moraes entrar em desespero e fez ele ameaçar o general. Eu vou deixar para vocês o link na descrição, que esse vídeo é imperdível, e lá eu mostrei o seguinte, mostrei que o general Freire Gomes, que é uma das principais testemunhas da acusação, simplesmente demoliu a narrativa da PF, do STF, da PGR. Ele negou que o Felipe Martins tivesse envolvimento com a minuta do golpe. Ele negou que ele deu ordem de prisão a Bolsonaro. Ele negou que o ex-chefe da Marinha, o Almir Garnier, estivesse em conluio com o Bolsonaro. E ele ainda disse que não houve movimentação das tropas do Exército. Ou seja, não houve tentativa de golpe. E isso deixou o Moraes irado. Mas não foi só por isso que os ministros do STF ficaram irados. Sabe o que também irritou muito eles? O Gonet não ter ajudado a confrontar o testemunho do Freire Gomes. E aí, o que os ministros fizeram? Eles fizeram o quê? É o que eles fazem todo dia. Eles foram para a imprensa e aí passaram a atacar o Gonet na imprensa, num absoluto desrespeito, não só à pessoa do Gonet, mas ao Ministério Público, que é uma instituição independente, não subserviente, que não tem que ser capacho dos poderosos, pelo contrário, tem que fiscalizar os poderosos. Mas quem que está atacando o Gonet? Olha, diz a Folha que são pelo menos 2 ministros. Quem será, hein? Olha, eu aposto que o nome do primeiro começa com A, de Alex, e o nome do segundo começa com D, de dinossauro. O que você acha?
Quem que você acha que são esses dois ministros? Conta aí nos comentários, vai contando, vai escrevendo e bora entender aqui a segunda parte dessa história. Quais foram os dois momentos da audiência em que a atuação do Gonê revoltou a STF? O que explica a ira dos ministros aí? O primeiro momento foi quando o Freire Gomes foi perguntado sobre as minutas do golpe, que o Freire Gomes não classificou assim. Como assim, doutor? Pois é, gente, o general ele disse que o Bolsonaro apresentou para ele estudos sobre estados de defesa, de sítio e de GLO, a garantia da lei e da ordem, que são instrumentos constitucionais e legais. E tá certo, general, discutir medidas previstas na Constituição e na lei pode ser equivocado, mas jamais pode ser considerado golpe. Principalmente quando não há execução de nenhum ato, apenas discussões, debates que são meros atos preparatórios. Ou cogitação apenas. Isso não entra em execução do crime, tem uma separação no nosso direito penal. Ato preparatório e cogitação não é punido, lembra disso, só execução que é. Então o que irritou os ministros do STF foi que o Gonê não foi para cima do Freire Gomes para pressionar o Freire Gomes quando ele chamou esses documentos aí de estudos e não de minuta de golpe, como o Moraes queria que fosse chamado. O segundo momento que deixou Moraes aí pé da vida, porque atrapalhou a narrativa que eles vêm construindo há meses, foi esse momento, ó. Olha aí, ó. Vou mostrar para você. Aí, ó. Outro momento em que a posição de Gonê passou a ser criticada foi quando Freire Gomes afirmou que não poderia fazer juízo de valor sobre a postura do então comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, sobre declarar apoio às propostas golpistas de Bolsonaro. Gente, mais uma vez, o Moraes aí, ele queria que o Gonê fizesse o que ele, Moraes, fez, que foi ameaçar, coagir, constranger a testemunha. Por isso, agora, as críticas e ataques públicos contra o Gonê na imprensa. Aliás, o Moraes queria que o Gonê tivesse feito o que ele, Moraes, fez, poupando ele mesmo, Moraes, de fazer isso e de se desgastar. Agora, indo para o terceiro ponto, vê aqui comigo como que essa briga entre o STF e o Gonê ajuda Bolsonaro e os demais réus desse caso. Vamos aí, ó, vamos registrar. Checkpoint, terceiro ponto. Vamos ver como que essa briga aí ajuda o Bolsonaro. Acompanha aí comigo. Deltan, como assim? Benefício? Sim, benefício. Olha aí, ó. 3 advogados de réus do processo da trama golpista afirmaram à Folha, sob reserva, que Gonê não tem traquejo para conduzir depoimentos em processos penais, o que viram como um ponto favorável a seus clientes. O testemunho do general ainda reforça a tese da defesa de Bolsonaro de que o ex-presidente estudou implementar medidas após o resultado eleitoral, mas a cogitação não era ilegal, nem se transformou em um planejamento golpista. Ou seja, gente, o castelo de cartas está desmoronando. Bom, gente, como vocês podem ver, a situação é bem complicada. A única senadora do partido de Bolsonaro que não acenou a CPMI do INSS, a senadora foi a única da bancada do partido de Jair Bolsonaro no Senado a não assinar o pedido da criação da CPI do INSS. A senadora Eudócia Caldas foi a única integrante da bancada do Partido Liberal, o PL, no Senado a não assinar o pedido de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do INSS. A comissão pretende investigar descontos indevidos aplicados nas folhas de pagamento de aposentados e pensionistas. Apresentado pela senadora Damares Alves, do Republicano, e pela deputada Coronel Fernanda, do PL, o requerimento consta, até o momento, com apoio de 230 deputados e 37 senadores. Eudócia assumiu o mandato no Senado no início de 2025, após o titular da cadeira, Rodrigo Cunha, do Podemos, licenciar-se para assumir o cargo de vice-prefeito em Maceió. O prefeito da capital alagoana, João Henrique Caldas, do PL, filho da senadora, é reeleito no ano passado com mais de 83% dos votos válidos. Bom, gente, vamos guardar o nome dela, porque quem não quer ficar a favor dos nossos aposentados não merece ser reeleita, né? E agora vejam esta notícia de um petista, o crime é grave, tá? Senador do PT é cassado, suspeito de compra de votos, mas cabe recurso. O TRE do Pará decidiu ontem, por 5-2, cassar o mandato do senador Beto Faro, do PT, eleito em 2022. Faro afirmou que vai recorrer da decisão.
Gente, os crimes dele é gravíssimo. O que aconteceu? A chapa do senador é acusada de abuso de poder econômico, captação ilícita de votos, corrupção e assédio eleitoral. Segundo a ação protocolada pelo PL, funcionários da empresa de um aliado de Faro foram coagidos a votar nele, gente, pasmem, em troca de vale alimentação extra. É isso mesmo. Áudios gravados em reuniões e mensagens trocadas em grupos de WhatsApp confirmam a acusação, portanto, tem provas. A defesa do senador argumentou que as gravações acontecem de forma ilegal, mas a maioria dos ministros do TRE discordou. Aspas, o proprietário do Capa Capital, ao lado do seu gerente administrativo, não apenas pediu votos para o candidato Beto Faro, como prometeu oferecer de forma explícita o pagamento em dobro do ticket de alimentação àqueles que atendessem à solicitação e aliciassem novos eleitores, diz um trecho dos votos lidos ontem. Em uma dessas ocasiões, os funcionários da empresa tiveram que entregar os celulares antes de entrar na sala de reunião. Para os ministros, isso é claro indicativo de que os gestores sabiam da ilegalidade do que aconteceria ali. Como a decisão é pela cassação da chapa, ela também atinge os suplentes do senador Josenir Gonçalves Nascimento, do PT, e Lene Mai da Silva Campelo, do PCdoB. É isso mesmo, gente. Tentando comprar votos através de ticket de alimentação. Só poderia ser do PT, né? E agora, gente, uma das piores notícias para Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Como vocês podem ver, uma sucessão de notícias, mas essa deixou a esquerda em pânico. Segundo a pesquisa mais recente, Lula perderia para Bolsonaro e outros nomes da direita. É isso mesmo, e aqui eu vou revelar para vocês quem são. Em uma mais recente pesquisa do Paraná Pesquisa, aponta que o presidente Lula do PT seria derrotado por rivais da direita em Mato Grosso do Sul. O petista perderia em primeiro e segundo turno para Jair Bolsonaro, isso sem dúvida, né? Também para Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. O estudo divulgado nesta quarta-feira, dia 21, perguntou em quem os entrevistados votariam se as eleições fossem hoje. 20,4% responderam Bolsonaro, 11,5% em Lula, 1,8% em Tarcísio. No eventual segundo turno, o ex-presidente tem o melhor desempenho na disputa com o atual mandatário. Veja o resultado do cenário. Até Nicolas Ferreira está aqui, gente. E olha que Nicolas Ferreira não é candidato, porque ele ainda não tem idade. Porque se ele tivesse, seria uma chapa ótima. Já pensou? Jair Messias Bolsonaro, presidente, e Nicolas vice? Ah, isso seria o maior pesadelo da esquerda. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Desejando um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus a cada um de vocês. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, que Deus possa abençoar a vida de vocês 1000 vezes mais. Até nosso próximo editorial.